Boa noite. Boa noite. A paz de Jesus. Vocês estão bem? Graças a Deus. Eu sou a Isa, eu sou serva do grupo de oração Famílias Restauradas, da Paróquia Santa Luzia, que fica no Santa Júlia, a nossa capela é Santo Antônio. Eu sirvo a Deus já há 6 anos naquele grupo, estou aqui a serviço. Quando o irmão me chamou, eu falei, a gente tem que falar sim, porque nós somos chamados e somos chamados por Deus e a gente não pode falar não. A gente tem que se pôr a serviço, mesmo como o irmão falou, com um pouquinho de medo, às vezes, com um pouquinho de... Eu falei, meu Deus, o que eu vou falar com um versículo da Bíblia, Aí o Senhor vai trabalhando e vai colocando o que Ele quer, não é o que eu quero, mas é o que o Senhor quer falar com cada um de nós nessa noite. Então nós vamos passar para a palavra que está em Romanos, já está ali tudo, que é pequenininho, Mas é bom a gente olhar na Bíblia mesmo, Romanos 5:5. Romanos 5, 5. Acharam? Amém? Amém. E a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Palavra do Senhor. Graças a Deus. A esperança não engana e o amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Aí a gente vê assim, quem que deu o Espírito Santo para nós? Jesus. Quem que deu o Espírito Santo para nós? Jesus. Deus, Vamos lá atrás, porque lá, desde o início, o Espírito Santo já habitava, Já pairava sobre o ar, antes da terra ser formada. Então, o Espírito Santo já estava lá atrás. Então, Deus, Ele já nos deu o Espírito Santo. E engraçado que depois o Espírito Santo derrama o amor de Deus em nós. Deus nos dá o Espírito e o Espírito derrama o amor em nós. E quem é o amor? É o próprio Deus. O próprio Deus é o amor. Então eu fui lá procurar no nosso catecismo, o nosso querido amarelinho, O que é o amor? Aí tá assim, ó. Deus é amor. Ao longo de sua história, Israel pôde descobrir que Deus tinha uma única razão para revelar-se a ele e para tê-lo escolhido dentre todos os povos para ser dele. Seu amor gratuito, Israel entendeu, graças a seus profetas, que foi também por amor que Deus não cessou de salvá-lo e de perdoar-lhe sua infidelidade e seus pecados. Irmãos, se nós formos ver a nossa história, desde o início, Deus não nos criou para sofrimento. Deus não nos criou para dor. Apesar de a gente hoje sofrer muitas dores, a gente tem muito sofrimento no mundo hoje, mas não foi para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para um plano muito além dessas dores desse mundo. E desde o início Ele criou lá, o que Ele fez? Ele fez um paraíso antes de criar o ser humano.
Olha para você ver a intenção de Deus conosco. O amor que Ele tem para conosco. Ele foi lá e Ele criou um paraíso, em primeiro lugar. Ele providenciou tudo que o ser humano ia precisar, primeiro naquele paraíso. E depois Ele formou o homem, e não formou sozinho. Foi aí que Ele se uniu com Jesus e com o Espírito Santo. Porque Ele não fala assim, eu vou fazer o homem. Ele fala como? Façamos a nossa imagem e semelhança. Aí Ele vai lá e forma o homem. Aí Ele vê que o homem não está bem sozinho, que o homem precisa de uma companheira. E forma a mulher. E põe aonde? No paraíso. Essa é a intenção de Deus para nós. É que a gente viva no paraíso. Só que aí o que acontece? A desobediência do homem, né, leva ao pecado. E aí Deus desiste do homem? Não. Apesar de ter entrado o sofrimento no mundo por causa do pecado, mesmo assim Deus não desiste. E aí quando esse povo, né, nessa caminhada, esse povo vai sofrendo, esse povo, né, a gente vê pelo povo do Egito, né? A gente vê Abraão. Abraão é o pai da nossa fé. Porque Abraão obedeceu a Deus. Deus simplesmente falou assim, você vai sair da sua terra, você vai largar tudo e você vai para uma terra que eu vou te mostrar. Ele não ficou questionando, mas onde que é essa terra? Mas e eu vou ter comida lá? Ele não ficou questionando. Ele simplesmente foi. E Deus providenciou tudo que Abraão precisou. Abraão chegou à idade, na velhice, né? Sem realizar o sonho de ser pai. O que Deus prometeu para ele? Que ele teria que as estrelas do céu seria o tamanho da geração dele. Incontável. Né? Incontável. Igual a Então seria enorme, seria muito grande. E Abraão, né, Sara engravidou na velhice. Deus foi providente na vida deles até na velhice. E aí Deus dá o filho dos sonhos deles. Você imagine uma pessoa passou uma vida inteira sonhando com aquele filho. Aí depois que ele tem lá o rapazinho dele, Deus fala assim, agora eu quero seu filho. Ele falou, não. Gente, imagine a dor no coração de Abraão, de subir aquele monte, de pegar a lenha, de colocar nas costas do rapazinho dele, subir aquele monte e falar assim, eu vou oferecer o meu filho para o Senhor. Porque o Senhor queria. Chegou lá em cima, né? Isaac pergunta para ele, mas aonde está a vítima? Ele falou, Deus providenciará. Quando ele foi lá, fez a fogueira, imagine que Isaac também sentiu, porque ele viu que ele seria a vítima, né? Porque a palavra de Deus conta que ele colocou a lenha, colocou o menino em cima, só que quando ele viu, quando ele ia sacrificar mesmo o menino, Deus falou, não, Abraão, não faz isso não. Eu sei que você me ama. E mostrou um cordeiro, né, preso pelo chifre, aonde Abraão ofereceu para Deus. E nessa caminhada toda, né, a gente vai sempre caindo e Deus nos levanta. A gente vai caindo e Deus nos levanta. Sempre. Por isso que a gente tem que ter esse Abraão como pai da nossa fé, para que a gente não perca a esperança, essa esperança que não engana, nós não podemos perder. A esperança nesse Deus que nos ama ao ponto de nos levantar todas as vezes que nós caímos. Como Eva e Adão caiu, Deus foi lá, levantou, né, foi providenciando tudo na vida do ser humano até hoje. A gente vê o povo do Egito, né?
Outro povo teimoso também, cabeça dura igual nós, né? O que aconteceu? Estava lá no Egito, escravo, sofrendo. Deus manda Moisés para tirar ele de lá. Deus, no seu infinito amor, fala: Moisés, é hora de você ir lá tirar meu povo. Aí, olha, gente, eu fico pensando assim, quantas coisas Deus fez e o povo viu. O povo viu os rios, as águas se transformarem em sangue. Todas as pragas, até os filhos primogênitos de tudo, de animais, do povo, tudo morreu. E aí eles saíram, né, caminhando rumo à liberdade, rumo à liberdade. Chegou na frente do mar, o que eles viam? O mar na frente, o faraó atrás. Falou: pronto, estou perdido. Né? O que Deus fez? Abriu o mar e esse povo foi passando. Você imagina você passar, você olhar assim, ver. Gente, o mar é uma coisa absurdamente infinito. Você imagina as águas do mar se levantar em duas muralhas de um lado e do outro. E o povo passou no meio a pé enxuto. Quando chegou no deserto, o que o povo faz? Ai, por que esse Deus nos tirou do Egito? Lá pelo menos nós tínhamos carne, nós tínhamos as cebolas do Egito. Saudade da cebola do Egito, caminhando rumo à liberdade. Eles começavam. E aí o que Moisés fazia? Ia lá, intercedia: misericórdia, Senhor, desse povo. Não olhe o pecado do povo, mas tenha misericórdia. E Deus olhava, né, atendia o pedido de Moisés e tirava. Quando chega lá na hora da sede, ai, porque nós estamos com sede. Deus manda Moisés fazer o quê? Tocar na rocha, e na rocha brota água. Deus dá pão, Deus dá carne para o povo. E mesmo assim o povo reclama. O que aconteceu? Quando Moisés sumiu por um tempo, né, porque estava lá orando, conversando com Deus, Deus gravando os mandamentos nas tábuas da lei, demorou um pouquinho, né? Quando Moisés chega lá embaixo, o que o povo tinha feito? Um bezerro de ouro para adorar. Agora você imagina a dor do coração de Deus. Ele fala assim: o que eu faço para esse povo? Para ele ver que eu os amo, para ele ver que eu sou o amor da vida deles. E hoje, gente, você acha que nós somos diferentes? O povo hoje é diferente daquele povo antigamente? Continua tudo desobediente, né? Deus faz tudo por nós hoje e a gente continua reclamando. Se ele dá trabalho, você reclama que está cansado. Se ele não dá o trabalho, você reclama que não tem comida dentro de casa. Se está calor, você reclama que está calor. Se está frio, você reclama que está frio. Nós somos o povo do Egito que continua caminhando aqui. Murmurando. Né? Murmurando. Reclamando de Deus. Nós não conseguimos enxergar esse amor que foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo. Quando esse amor é derramado sobre nós, derramado é o quê? A chuva ela derrama, né? Você imagina o amor de Deus derramado, não foi pingado. Ninguém falou assim: ah, o Espírito Santo de Deus pingou em você. Não, não pingou, não. Derramou. E quando derrama, é muito amor. Não é um pouquinho. Não é a contra-gota. É muito amor. E aí a gente continua reclamando, né? Aí vamos continuar lá. O amor de Deus, né, por Israel, por nós, por cada um de nós. Pensa seu nome agora. O amor de Deus por mim, Isa.
é comparado ao amor de um pai por seu filho. Este amor é mais forte do que o amor de uma mãe. Gente, tem um amor maior do que aqui na terra de uma mãe por o filho? O pai também, né? Mas eu acho que a mãe tem uma ligação maior, porque a mãe carrega no ventre. A mãe dá a luz, né? Aqui todas as mulheres são mães, né? Então você sabe o que é carregar um filho no ventre. E esse amor de Deus, ele é maior do que o amor de mãe, do que esse amor que você tem pelo seu filho. Deus ama seu povo mais do que o esposo ama sua bem-amada. Pensa quando você conheceu o seu amor. Né? O que você queria? Você queria sempre ficar perto dele, não é isso? Ficar perto, ficar perto, ficar perto. Quando a pessoa está apaixonada, principalmente aqui não tem jovem, né? Quando é jovenzinho, mas as pessoas que são casadas também, né? Tem muito amor também. Então, lembra, né? É aquela paixão, é aquela coisa que você quer estar junto. Isso é o amor de Deus por nós. Ele quer estar junto de nós. Ele quer estar presente em nós. Quem põe limitações, quem põe um limite que não queremos, somos nós mesmos. E colocamos e barramos o amor de Deus em nós. Né? Com o nosso pecado, com a nossa desobediência, muitas vezes, né? E este amor de Deus se sobreporá até as piores infidelidades. Esse amor de Deus, ele vai superar até as nossas infidelidades. Irá até a mais preciosa doação. Qual é a doação maior que Deus fez para nós? Chegou ao ponto de dar a vida do filho dele para nos salvar. Porque chegou um ponto que o que ele fazia, ele dando pão, ele dando carne, ele dando liberdade, não foi o suficiente. Ele falou, eu vou ter que entregar o meu filho, porque senão esse povo vai se perder. E eu não quero perder o meu povo, eu não quero perder os meus bem-amados, que somos nós para Deus. Aí ele entregou, Deus amou tanto o mundo que entregou seu filho único, ele não tinha dois. Porque quando a gente fala assim, quem tem dois tem um, né? Quem tem um só, ele entregou seu filho único, para morrer, para passar por todo o sofrimento que Jesus passou, para que nós tivéssemos condições de sermos salvos. Porque por nós mesmos não temos condições. O amor de Deus é eterno. Pensa na eternidade. Esse amor de Deus não vai passar só aqui na terra, não. Ai, Deus me ama aqui, enquanto Ele está me amando, está muito bom. Meu irmão, infelizmente, se nós morrermos e formos para o inferno, Deus vai continuar nos amando. Porque se Ele nos ama até na eternidade, se você tomar a decisão de não querer ser salvo, se você for para o inferno, se eu for para o inferno, Deus vai continuar me amando. Vocês acreditam nisso? Porque se o amor dele é eterno, ele te ama onde você estiver. Os montes podem mudar de lugar e as colinas podem abalar-se, mas o amor de Deus não mudará. O amor de Deus por nós é infinito, é grande, é de um tamanho que não tem como mudar. Esse amor não muda. Eu te amei com amor eterno, por isso conservei por ti o amor. São João ainda irá mais longe ao afirmar: Deus é amor.
Então, Deus, Ele é o próprio amor derramado em nós. Ele é o próprio amor. Então, o que Deus quer falar para nós hoje? Né, nessa palavra. O amor de Deus foi derramado sobre nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Ele quer falar para nós hoje, Ele quer deixar gravado no nosso coração hoje. Eu te dei o Espírito Santo e o Espírito Santo me derramou em você. O Espírito Santo me derramou em você. Olha, gente, fecha os olhos um pouquinho e pensa em uma chuva. Essa chuvinha que está aí ameaçando descer. Está ameaçando. Pensa você molhado. Pensa essa chuva descendo, mas não é uma chuva de água. É uma chuva de Deus. É o próprio Deus descendo sobre você. Te inundando com o amor dele. Vai falando para o Senhor, eu quero receber esse amor, meu Deus. Eu quero te receber em mim. Vem, Senhor, no meu coração, Senhor. Vem no meu coração. Eu sozinha, Senhor, eu não posso, Senhor. Eu sozinha, eu sou pequena demais, Senhor, para te receber. Por isso eu preciso da presença do Teu Espírito Santo, Senhor. Envia, Senhor, Teu Espírito Santo em mim, para que Ele possa preparar o meu coração, para eu receber esse derramamento de amor, que é o próprio Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor, por este momento. Obrigado por este derramamento, Senhor, do Teu amor. Obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço, Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela Tua presença em mim, Senhor. Pela Tua presença em nós, Senhor, em cada um que aqui está, Senhor. Abre as portas do nosso coração para te receber. O Senhor quer falar com você. Que nesse momento você está vendo essa gravação. Você está num sofrimento muito grande, num sofrimento silencioso. E o Senhor fala para você, eu fui derramado na sua vida, meu irmão. O Senhor quer falar para você, eu fui derramado na sua vida. Levanta, saia desse quarto escuro. Venha para mim. Sinta o meu amor por ti. Obrigada, Senhor, por este derramamento, Senhor. Eu te louvo, Senhor, te agradeço. Vamos ficar de pé e vamos louvar esse Senhor por esse grande amor que Ele tem para conosco. Vamos agradecendo, vamos louvando, Senhor. Obrigada, Senhor. Obrigada pela Tua presença, Senhor, em nós. Obrigado pela Tua presença, Senhor, aqui no meio de nós, nos nossos corações, Senhor. Eu te louvo, Senhor Jesus, por tanto amor, Senhor. Eu te louvo, meu Deus, por o Senhor ter dado Jesus para nos salvar, Senhor. Obrigada, Senhor. Eu te louvo, Senhor, eu te agradeço. Eu te louvo, Senhor Jesus, pela salvação, Senhor. Pela tua dor, por cada dor eu te louvo, Jesus. Eu te louvo pelas suas chagas, Senhor Jesus. O Senhor que foi todo chagado, Senhor, para nos salvar, Senhor, porque sozinho, Senhor, nós não poderíamos ser salvos, Senhor, mas o Senhor deu a tua vida na cruz por nós, Senhor. Obrigada, Senhor Jesus. Obrigado pelo teu sangue derramado na cruz, Senhor. Cada gota, Senhor Jesus, do teu sangue, Senhor, foi derramado na cruz por mim, Senhor. E eu quero te louvar, eu quero te bendizer, Jesus. Eu quero, Senhor, te louvar, Senhor.
Obrigado. Eu quero te louvar, Senhor Jesus, pela tua mãe, a Maria Santíssima, que o Senhor deu, ainda aos pés da cruz, que o Senhor deu essa mãe tão querida por nós, para que ela possa ser um amparo, para que ela possa ser um conforto para nós. Obrigado pela tua mãe, Senhor Jesus, que através do teu discípulo, Senhor, tu disseste, eis aí a tua mãe, filho, eis aí tua mãe, mãe, eis aí teu filho, e a partir de então, Nossa Senhora nos acolhe nos teus braços, nos acolhe no teu coração. Obrigada também, Mãe Maria Santíssima, pelo teu amor, Muito obrigado. pelo teu cuidado para conosco. Obrigado por essas palavras, Senhor. Obrigada, Senhor. Sobre o teu amor, Senhor. Muito obrigado. Eu te levanto.